E hoje nós vamos ver algo muito importante. Devemos amar a Deus e ao próximo. Mas como se faz isso? Todo mundo escuta, né? Temos que amar a Deus, temos que amar o próximo. O importante é amar a Deus e amar o próximo. Mas como se faz isso? Mateus 22, 34 ao 40, diz o seguinte: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É muito comum quando a gente fala de obediência ao Senhor, quando nós falamos da lei do Senhor, as pessoas falarem o seguinte: não, mas a Bíblia fala, Jesus disse para eu amar o meu próximo, e eu amo o meu próximo. Geralmente esquecem da primeira parte, que é amar a Deus, né? Mas falam, eu só tenho que amar, o importante é amar. Só que, como então eu amo meu próximo, como eu amo a Deus? Porque é muito subjetivo, é muito vazio. Eu tenho que amar, então cada um ama de um jeito, cada um ama do seu jeito, cada um ama da forma que quiser, é dessa maneira? Ou será que a Bíblia diz outra coisa? Quando Jesus fala, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E ele fala que o segundo, semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo. Ele está citando e referendando dois versículos. Ele não está explicando como se faz. Por que ele não faz isso? Jesus está falando para quem aqui? Para judeu. Então, quando ele cita o Shema, e a gente vai ver qual é o Shema, quando ele cita o Shema e o texto de Levítico, o judeu tem em mente o que ele está falando. E ele sabe como deve se amar a Deus e ao próximo. Ele sabe como deve se amar. Nós, na nossa vida, somos ocidentais. E a gente foi contaminado por uma ideia que amor é apenas um sentimento, algo espaçado, algo que cada um tem o seu jeito. Eu tenho o meu jeito de amar. Já ouviram isso? É o meu jeito de amar a Deus, é esse, mas de amar o próximo é esse. Só que a gente vê na Bíblia que não é assim, né? Então, primeiro ponto importante aqui: existe um mandamento que é prioritário sobre todos os outros. Qual é? Amar a Deus. O primeiro e grande mandamento. A palavra grande aqui é a ideia de principal. O principal mandamento é amar a Deus. E o que nós vemos hoje em dia? As pessoas dizendo que estão amando o próximo, desprezando as coisas de Deus. Não há como você amar o teu próximo corretamente sem que você tenha Deus como algo relevante na sua vida. Quer ver um exemplo? Muito simples. Questão da moralidade. Objetivamente, por que é errado matar a sua mãe? Porque não pode. Mas por que não pode? Porque é ruim. Mas por que é ruim? Porque a sociedade diz que é ruim. Mas a sociedade já falou um dia que escravidão era legal. E não é legal. A sociedade alemã falou que o nazismo era bom, e não é bom. Quando nós tiramos Deus da equação, nós não temos uma questão objetiva. Por exemplo, por que eu tenho que preservar a vida do ser humano? Porque tem. Mas por que tem? Por que não pode matar? Matar é ruim. Mas você vai dizer, por que quem disse que matar é ruim? Na natureza, de acordo com Darwin, os animais, os mais fortes não subjugam os mais fracos? Não pegam aquilo que querem? Então, quando nós entendemos que amar ao próximo está diretamente ligado a amar a Deus e compreensão de quem Deus é, nós podemos então amar ao próximo. Eu vou dar um spoiler aqui. Por que eu amo o meu próximo e não posso matá-lo? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Eu sei que aqueles que não creem em Deus não saem por aí matando o seu próximo, mas eles não fazem isso porque no coração deles existe a lei moral do Senhor. Dito isso, a gente vai ver então como amar a Deus. Para isso a gente tem que ir para o Shema. Lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao 7. Eu amo a Deus e amo o meu próximo. Eu não preciso desse negócio de igreja, não preciso desse negócio de evangelho, arrependimento. Deus sabe meu coração e sabe que eu amo a Deus e o próximo. Isso que importa. Frase tão comum, né? Tão batida.
Você acha que Deus é louco de deixar isso à nossa escolha? Ao sentimento de cada um? Né? Claro que não. Ali em Deuteronômio capítulo 6, temos o Shema, algo que os judeus eles recitam, né? Os judeus ortodoxos recitam, que diz o seguinte no verso 4: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então aqui temos uma dica: estas palavras, a palavra que Deus é o único Senhor e que eu devo amá-lo de todo o coração. Ele está citando aqui a lei. E onde é que eu aprendo a me relacionar com Deus? Será que eu aprendo a me relacionar com Deus no meu coração, que é enganoso, mais do que todas as coisas? Onde é que eu aprendo? Aí a gente tem que ir para o grande bloco onde a Bíblia ensina o que Deus requer de mim em relação a Ele. Quando Jesus cita o Antigo Testamento, Ele está referendando. Claro, a gente quando lê o Antigo Testamento tem que ter o cuidado para ter uma leitura neotestamentária, de acordo com Jesus do Antigo Testamento. Mas ainda assim ele é válido. Ali em Êxodo capítulo 20 vai me ensinar a amar a Deus. Eu tenho que amar a Deus, ok? Como? Já pararam para pensar? Ama a Deus e ao próximo. Jesus falou isso, tá? E como é que eu amo a Deus? De que maneira eu amo a Deus? Como é que eu faço isso? Como é que eu amo meu próximo? Porque falar amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que é gostar como eu gosto de mim? Não, é impossível. Não é isso. Ninguém aqui tem a capacidade de gostar de alguém como você gosta de si mesmo. Isso é impossível. Existem pessoas que são ingostáveis, ou não tem? Tem gente que é ingostável, mas elas são amáveis, porque a Bíblia ordena que eu as ame. Amém, que não ordena que eu goste delas. Gostar é uma coisa, gostar é ter afeição. Eu gosto de estar na companhia de tal pessoa eu detesto estar na companhia. Acontece. Agora, de ambas eu tenho que fazer o que com elas? Amá-las. Ali em Êxodo capítulo 20, temos as 10 sugestões. Não é 10 sugestões o nome? 10 mandamentos. Então, não é uma sugestão, né? Diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, como é que eu amo a Deus? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Como é que Jesus aplica esse mandamento na lei de Cristo no Novo Testamento? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo como o único Senhor. Não ter outro Deus. Eu acredito na força dos cristais, em vários deuses. Você não ama a Deus, simples. Quer amar a Deus? Não tem outro Deus diante dele. Que ele seja o teu Deus. Mas o meu Deus é a minha carreira. É idolatria. O meu Deus é a minha família. Idolatria. O meu Deus é o ministério. Idolatria. O meu Deus é a igreja. Idolatria. Deus, ele quer a posição de primazia. Deus é aquilo que você pensa com mais frequência no dia. Você pensa, você vive em prol dele, então ele é teu Deus. Olha que interessante, eu amo a Deus, mas eu vivo como se ele não existisse de fato. Ateu na prática. Então, não terás outros deuses diante de mim. Ninguém vai ser mais importante do que eu na sua vida. Segundo, agora ele vai definir a forma de adoração. Eu posso adorar a Deus da maneira que eu quiser? Claro que não. A Bíblia em nenhum lugar proíbe, por exemplo, eu colocar 2 pessoas engolindo espada durante o culto na hora da ceia. Eu vou fazer isso? Não, Deus não pediu. Mas quanta coisa que a gente coloca na igreja que Deus não pediu. A gente coloca tanta coisa, coloca a Arca da Aliança, coloca um monte de gente dançando street dance, coloca tanta coisa que Deus nunca falou, eu quero isso aí. Se ele não pediu, não precisa. Então olha como é que ele vai dar ordem aqui, o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Só um adendo. Ele visita aqueles que odeiam. Se você é filho de alguém que odiou a Deus e você não odeia a Deus, Deus não te visita com ira. Por quê? Porque ele visita daquele que odeia ele. Se você o ama, ele não te visita dessa maneira. Continuamos. E faço misericórdia a milhares e milhares que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Porém, se o seu pai ama a Deus e você não ama, Deus não vai agir dessa maneira com você. O que o texto está dizendo aqui?
A gente acha que é só fazer imagem, né? Aqui a proibição não é qualquer imagem, ok? Embaixo, na terra, debaixo da terra, não está proibindo você fazer um coelho. Não é isso. É imagem para culto, isto é, Deus não quer ser adorado por meios visíveis. Por quê? Porque isso gera idolatria, ok? Isso gera idolatria. Agora, quando eu crio uma imagem de Deus na minha mente que não é o Deus bíblico, isso também é um ídolo. Isso é um ídolo. Eu tenho um Deus que ele é só amor. Um Deus que é só amor. Isso é idolatria. Eu tenho um Deus que é só ira. Isso é idolatria. Eu tenho um Deus que é um grande Papai Noel, cheio de dinheiro, o tio Patinhas. Isso eu estou criando um ídolo. É dessa maneira que a gente tem que ler os 10 mandamentos, não só na letra fria da lei, mas como Jesus vê o texto e como o Novo Testamento vê. O João fala, filhinhos, guardai-vos da idolatria. Qualquer coisa que tome seu coração. Se você cria um Deus, uma imagem de escultura no seu coração, você está criando um ídolo. Então, como é que eu amo a Deus? Tendo a concepção de Deus que a Bíblia revela. Agora, o texto continua. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. O que é tomar o nome em vão? Tomar de maneira leviana. Eu faço isso em nome de Deus. Mas se Deus não pediu, isso não é para a glória de Deus, isso fere aquilo que Deus disse, isso é tomar o nome de Deus em vão. Eu sou cristão. Olha que você toma o nome de Deus em vão. Eu sou cristão. O que você está dizendo? Que você é o quê? Cristão. Que você pertence a quem? A Cristo. Mas se você não vive desta maneira, ou não procura viver dessa maneira, e não se arrepende quando você não vive, você está tomando o nome de Deus em vão. Se você sair por esta porta e perguntar nas casas, quem aqui tem Jesus no coração? Todo mundo vai dizer que tem. Porém, tem? Será que guardam o primeiro mandamento? Ter Deus como prioridade da vida? Será que não fizeram uma imagem de Deus distorcida? Então, como é que eu amo a Deus? Eu amo a Deus sendo Ele, sendo o único Senhor. Não criando uma imagem na minha mente, um Deus de acordo com o meu prazer. Não falando o nome dele em vão, não tomando o nome dele em vão. O verso 8, e eu não vou entrar no detalhe a questão do sábado e domingo aqui, né, porque a gente já estudou isso bastante, e tem que ler à medida da luz do Novo Testamento, mas lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem teu filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Qual é o princípio do mandamento aqui? O Novo Testamento é muito claro dizendo que o sábado cessou, ok? A obrigação cristã de guardar aquele dia cessou. Porém, o Novo Testamento ele celebra a ressurreição em outro dia. Qual é o dia? O domingo. O Novo Testamento não proíbe que você trabalhe no domingo, se você precisa, se você trabalha em escala. O Novo Testamento não condena, até porque havia escravos no Novo Testamento na época. Imagina o escravo para o seu dono, olha, hoje é dia do Senhor, eu não posso trabalhar, ok? Ia funcionar? Não ia. Mas o que o Novo Testamento fala? Olha, a igreja se reúne regularmente no dia do Senhor para o culto e adoração ao Senhor. Esse é o princípio do 4º mandamento. Se você ama a Deus, você vai separar um tempo para que você esteja cultuando ao Senhor junto com o povo dele. Imagina a pessoa, você conviveu 70 anos com uma pessoa e ela fala que te ama. Ela nunca foi no aniversário seu, ela ama? Não ama. O Senhor nos convida a nos reunirmos regularmente, e o Novo Testamento mostra esse dia de Senhor, o domingo, sem o legalismo do adventismo, por favor, porque aí você troca o legalismo, só muda o dia, porque antigamente, alguns batistas, você não podia abastecer o carro no domingo. Não é esse legalismo, ok? Do dia de reunião, de adoração da igreja. Se você tem que trabalhar no domingo, fazer o quê? Não dá para fazer nada. Agora, eu amo a Deus, a Bíblia fala que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, colocá-lo como prioridade. Como é que eu faço isso? Primeiro, tenha Deus como prioridade na sua vida. De que maneira? Você vai buscar ter o entendimento correto de Deus, não vai criar um ídolo no seu coração. Você vai querer que o culto da sua igreja seja um culto centrado nas Escrituras. Imagina aqui está proibindo que eu adore a Deus por meio de coisas materiais, meio de imagem. Se eu amo a Deus, eu vou fazer isso? Não vou.
Aqui fala que eu não posso tomar o nome do Senhor em vão. Eu vou ter respeito pelo nome do Senhor, pelas coisas de Deus. E eu vou separar um tempo. Olha que simples, como é que eu amo a Deus? Você o tem como prioridade, você não inventa um Deus na tua cabeça, você não tem essa capacidade, né? Você respeita o nome dele, respeitar o nome é a pessoa, e você separa tempo para ele. Perfeito. Dessa maneira como a Deus? É, dessa maneira como a Deus. Deus não deixou você amar a Deus de acordo com o que você quer. Ué, eu amo a Deus tomando sorvete. Ué, se cada um pode falar da sua cabeça, eu amo a Deus comendo pizza. Não, não é isso. É isso daqui. Dessa maneira que você ama a Deus. Jesus está citando o quê? A lei, não está? Aqui é a lei. Agora, Jesus continua. E o segundo mandamento é semelhante a este. Qual é o segundo mandamento? Amar o próximo. Como é que eu amo meu próximo? De que maneira? A Bíblia também vai dizer. Do primeiro ao quarto mandamento é a minha relação com Deus. Do quinto ao 10º mandamento é a minha relação com quem? Com o próximo. Então começa aonde o amor ao próximo? Verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Olha que interessante. Eu começo amando o meu próximo, aquele que é mais próximo de mim. Quem é? Pai e a mãe. Honrar pai e mãe não é fazer tudo o que eles pedem, mesmo que seja antibíblico, ou ser refém de pai e mãe. Isso não é honrar, ok? A autoridade do pai e da mãe está subordinada à autoridade de Deus. Quando uma ordem do pai ou da mãe, se você está ainda debaixo da autoridade do pai e da mãe, contraria uma ordem de Deus, você obedece a quem? A Deus. O pai e a mãe falam, eu não quero que você creia em Jesus. Pode obedecer? Não, não pode. Não pode obedecer. Então, honrar pai e mãe. Então, eu amo meu próximo, o primeiro próximo que eu tenho que amar, quem é? O pai e a mãe. O segundo, não matarás. Mas vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 9, verso 21, para entender isso. 1 Coríntios 9, 21. Paulo fala aqui da lei de Cristo. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Aqui tem vários textos do Novo Testamento que a gente vê que os apóstolos davam mandamentos. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que o Novo Testamento repete é para a gente obedecer. Ou tudo aquilo que o Novo Testamento ordena como mandamento, mesmo não explicando. Por exemplo, Jesus fala que a fornicação ela é motivo lícito para o divórcio. Jesus não explica o que é fornicação. Onde é que eu tenho que ver o que é fornicação? Eu tenho que ir aonde? No Antigo Testamento. Aí vai entrar adultério, vai entrar zoofilia e tantas práticas abomináveis. Mas ele não explica. Então, quando o Novo Testamento cita algo, ou referenda algo, mesmo não explicando, eu tenho que ir para o Antigo Testamento e entender o que ele está dizendo. Então, essa é a lei de Cristo. Dito isso, voltando para o texto de Êxodo, aqui fala, não matarás. Mas olha que interessante. Não matarás. É só não matar a pessoa? Como é que Jesus interpreta esse mandamento? Se você ficar irado sem motivo, já é culpado de assassinato no teu coração. Agora, o sem motivo ali, embora algumas traduções digam que não está nas melhores manuscritos, está na maioria dos manuscritos, está na Didaquê, e é bíblico, que foi o que Jesus falou, porque é impossível você ficar irado com motivo e pecar, porque a Bíblia fala irar e não. Então você deve se irar para algumas coisas, é uma ordem. Por exemplo, eu tenho que me irar contra a injustiça, não tem? E é um motivo lícito. Eu tenho que ficar irado contra o assassinato de bebês no ventre da mãe, motivo lícito. Eu tenho que ficar irado contra a infidelidade, contra o pecado, contra a promiscuidade, motivo lícito. Agora, o que não é motivo lícito? O cara me fechou no trânsito, eu posso me irar porque eu tenho motivo. Não é isso que o texto está dizendo. Ok? É motivo lícito, motivo que é contra a lei de Deus, contra a glória de Deus. Agora, Jesus fala, se você se irá sem motivo, você já matou no seu coração. A gente está lascado. Fala a verdade. Né? Vontade de pegar aquela pessoa e esganar. Quem já teve essa vontade? Quase todo dia. Então, o que mostra que a gente não consegue sem a graça de Deus. Mas note, como é que é o meu próximo? Eu vou tentar ter a melhor disposição interior para ele. Eu vou tentar viver uma vida em que eu não deseje o mal para ele.
E se eu não desejo, eu não faço. Toda a maldade começa primeiro por um desejo. Todo assassinato começa primeiro por um desejo de assassinato. Então, eu não mato. Eu preservo a vida. Agora, não adulterarás. Eu amo meu próximo, eu não quero morto. E se eu amo meu próximo, quem é o cara mais próximo de mim, além de pai e mãe? É o marido ou a esposa. Não confie. Eu não confio em quem trai a esposa ou o esposo. Por quê? Porque se o cara conseguiu trair, ou ela conseguiu trair o seu marido ou esposa, o que o faz pensar que ele não vai me trair? Ué, não é a pessoa mais próxima? Que você jurou fidelidade ante Deus e do povo dele? Não adulterarás. O que Jesus fala sobre isso? É só o ato de adultério? Não. Se você cobiçar uma mulher no seu coração, olhar para ela de maneira cobiçosa, você adulterou com ela, o que indica que ela também flertou junto. Jesus está dizendo o seguinte: você quer amar seu próximo? Então respeita quem está do teu lado. Olha que interessante, né? Essa geração, eu amo meu próximo, tem 15 namorados ao mesmo tempo. Eu amo meu próximo, eu amo a Deus, vive como se Deus não existisse, nunca tem tempo para Deus. Não adulterarás, não furtarás. Gente, Sky gato é pecado, né? É pecado. Uma coisa, por exemplo, você contraiu uma dívida e você não pôde pagar por algum problema. Outra coisa é você fazer isso de maneira premeditada para não pagar, né? Por exemplo, existem leis, existem impostos, a Bíblia ordena que sejam pagos. Uma coisa é, eu vou burlar e nunca vou pagar. Eu vou conversar com a Receita, eu vou fazer tal coisa, tudo bem, mas não furtarás. Eu amo meu próximo, eu não vou roubá-lo. Eu amo meu próximo, eu não vou entrar na casa dele e tirar o que é dele. Olha que interessante, como é simples. Eu não quero roubar o meu próximo. Isso viu como não é algo subjetivo no meu coração? Não, eu amo meu próximo. Assaltei ele, mas eu amo meu próximo. Eu amo muito o meu próximo. Eu tenho 4 amantes, mas eu amo meu próximo, menos a pessoa que está comigo. Eu amo meu próximo, mas eu não respeito, eu não honro o meu pai e a minha mãe. Eu amo meu próximo, mas eu quero ferir as pessoas. Aí o 9º mandamento: não dirá falso testemunho contra teu próximo. Se eu amo meu próximo, eu não fofoco sobre a vida dele. Eu não quero destruir ele com a minha boca. E o 10º mandamento: se eu amo meu próximo, eu não cobiço. Sabe por que ficou aqui no final o 10º mandamento? Olha que interessante. Como é que você furta alguém? Você primeiro tem que ter um desejo de cobiça. Correto? Então não cobiça a coisa do teu próximo. Se você não cobiça, você não furta. Aí você cobiçou, você vai furtar, você vai roubar ele e ele reage. O que pode acontecer? Você vai ter que matá-lo. Então não cobiça, você não mata, né? Não cobiça a mulher do teu próximo, porque você cobiça ela responde, o que acontece? Adultério. Então está aqui o centro de tudo. O teu coração tem que ser um coração que ame o teu próximo. Aí eu pergunto, quando a gente escuta as pessoas falando, eu amo a Deus e meu próximo, que é o que Jesus mandou. Será que essa pessoa ama mesmo? Ela dá tempo para Deus na sua vida? João Calvino fala o seguinte: Deus exigiu da gente a primeira hora do dia, a primeira parte de nossos rendimentos e o primeiro dia da semana, por misericórdia, porque Ele sabia que nós não poderíamos dar tudo. Nós não poderíamos dar todas as horas do dia, todos os dias da semana e todos os nossos rendimentos. A qual pertencem a quem? A Ele. Então o que Ele pede? A primeira. Então eu quero amar a Deus, eu digo que amo a Deus, que eu amo o meu próximo. Aliás, vamos abrir ali em Levítico 19, 18, que a citação de Jesus é desse texto. A primeira é do Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a segunda, amar o próximo como a ti mesmo, é de Levítico 19, 18. Diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É interessante como a gente vê como é que é a interpretação do Antigo Testamento. Aí ele fala já no verso 19 de não misturar animais diferentes espécies, não semear diferentes sementes. Como é que a gente fica com o verso 18 e não fica com o 19? É simples. Qual que Jesus referendou para a sua igreja?
O verso 19, o verso 18. Não, o verso 19. Aí no 20, aí você já tem a questão de sexual, né? Então note que quando eu falo interpretar de acordo com o Novo Testamento, é de acordo com o que Jesus ou os apóstolos falaram sobre tal texto. Então como é que eu olho os 10 mandamentos? De maneira simples. O primeiro ao quarto é minha relação com Deus, à luz do Novo Testamento. Tá, você não vai pecar se você acabou o gás na sua casa. Você poderia esperar um dia, você não morreria, mas você não vai pecar se você comprar. Aliás, quando eu me mudei aqui, aí no primeiro domingo acabou o gás, né? Eu tive que comprar o gás, né? Comprei o gás. Você não vai pecar no domingo, não tem problema, não é esse legalismo que eu falo, mas eu tenho separado tempo para o Senhor, eu tenho honrado o nome dele, eu tenho colocado ele como prioridade na vida. Então eu amo a ele. Eu não amo de maneira perfeita, ok? Porque quem aqui vai dizer que ama o Senhor de maneira perfeita? Alguém consegue? Não. Eu tenho tentado honrar meus pais. Não é obediência cega, ok? Os pais também têm obrigação com seus filhos. Devem criá-los e admoestá-los na disciplina do Senhor. Se não fizerem, serão cobrados por Deus. Todos os pais do mundo, até mesmo os não crentes, serão cobrados se não criarem seus filhos na admoestação do Senhor. Porque as crianças a quem pertencem? A Deus. Eu amo meus pais. Eu amo meu próximo, então eu não quero matá-lo, eu não quero furtá-lo, eu não quero roubá-lo, eu não quero destruir o nome dele. Isso é o que a Bíblia fala. Quando Jesus fala o seguinte, olha, você tem que amar a Deus e ao seu próximo, ele está dizendo o seguinte, olha, você tem essas diretrizes para você seguir. Para com esse emocionalismo barato, eu sinto que eu amo. Isso não significa nada. Nada vezes nada. Você acreditaria se a Susana von Stoff falar o seguinte, não, eu planejei a morte dos meus pais, mas eu amo eles. Você acreditaria? Por quê? Porque ela fez um ato objetivo de não amar, que é matar os pais. Ou o casal narrador, não, nós amamos crianças. No nosso coração nós amamos crianças. Você acreditaria nisso? Agora, por que eu tenho que acreditar quando alguém fala que ama a Deus e ao próximo e não obedece nada disso? Também não acredito. Então a gente tem que ter o cuidado quando a gente vê aqui, eu devo amar a Deus ao próximo, mas de que maneira? Da maneira que a Bíblia vai estabelecer. Sempre à luz da lei de Cristo, a lei do Novo Testamento. Porque, verso 40 de Mateus 22, voltando para Mateus 22. Está alguma dúvida até aqui? Ok? Você não vai pegar o Antigo Testamento e sair apedrejando pessoa, ok? À luz do Novo Testamento, ok? Tudo bem? Né? Se você vê alguém leproso, não precisa ficar gritando para ele, impuro, impuro, impuro. Tá? É feio, hoje em dia é feio. Tá? E não precisa também fazer aquela oração imprecatória, Senhor, quebra os dentes de meus inimigos, o crânio de seus filhos. Né? A gente entende que há uma progressão da revelação de Deus, culmina no Novo Testamento. Ali em Mateus 22, 40 diz o seguinte, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui, a palavra dependem é suspensas. A ideia de estar suspendido, segurando, isto é. Esses 2 princípios fazem com que toda a lei e os profetas fiquem de pé. Porque se você não ama a Deus, você não ama o próximo. E o Deus criou o próximo à sua imagem e semelhança. Por que que a vida é tão importante? Porque foi criada por Deus. Por que eu devo amar a Deus? Porque Ele é o Senhor. Ele começa, como é que ele começa os 10 mandamentos? Eu sou o... Ele já começa, não há discussão. Então, não é algo meramente sentimental. Deus nos orienta de maneira objetiva e graças a Deus por isso. Imagina a bagunça que é. Já viram como é que é quando 5, 6 pessoas que sabem cozinhar muito bem, bota eles na cozinha? Não dá certo. Cada um vai tentar fazer de um jeito. Por quê? Porque é subjetivo. Mas quando tem um padrão vindo de cima, tem um mestre ali, um chefe fala, vocês vão fazer dessa maneira? Eles vão fazer de maneira correta. E é isso que tem que ser feito. Amém? Então, como é que amamos a Deus? Primeiro ao 4º mandamento. Como é que amamos ao próximo? Do 5º ao 10º. Alguém aqui ama ao Senhor e ao próximo de maneira perfeita? Levanta a mão. Que bom que ninguém levantou a mão. Porém, é possível amar a Deus e ao próximo. Claro que devido às nossas limitações pelo pecado, a gente vai falhar. E quando falhar, a gente faz o quê? Pede perdão ao Senhor e o Senhor nos perdoa. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. E quando você escutar de alguém, olha a dica de evangelismo, tá? O cara está abrindo a brecha, a porta. Eu amo a Deus e ao próximo, isso que importa. É? Você acha isso importante? Que bom, senta aí. Vamos ver se você ama a Deus e ao próximo mesmo.
Aí você pega a Bíblia. Eu já fiz isso algumas vezes, a pessoa não ficou muito satisfeita e feliz. Por quê? Porque percebeu que estava mentindo. Mas a nossa função é mostrar a verdade às pessoas. E cabe ao Espírito Santo convencê-las. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, e pedimos como igreja, Senhor, nos ajude a Te amar, Senhor. Somos tão fracos e falhos, Senhor. Como somos limitados, Senhor. Deus, como nós honramos pouco o Teu nome. Como por vezes em nosso coração criamos ídolos que não expressam quem Tu és, Senhor. Ou como por vezes não Te priorizamos como o único Deus de nossa vida, Senhor. Por vezes, Senhor, não reservamos tempo para Ti, nós menosprezamos, Senhor, o dia do Senhor, nós colocamos tantos afazeres nesse dia, Senhor, que chegamos já no culto cansados mentalmente e fisicamente, não podemos Te cultuar como deveríamos, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, que o Senhor nos perdoe, Senhor, e nos ajude a Te amar objetivamente, Pai. Da mesma maneira, Deus, de maneira semelhante, nos ajude a amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Se queremos ser honrados pelos nossos filhos, que a gente possa honrar aqueles que são superiores a nós em autoridade, como os pais. Se queremos ser honrados no casamento, que possamos honrar o casamento, Senhor. Se queremos ser honrados com o nosso patrimônio privado, que a gente possa honrar os outros com o patrimônio privado, Senhor. Se queremos, Senhor, que o nosso nome seja honrado, Senhor, que a gente venha honrar o nome dos outros, Pai, e que nenhum tipo de cobiça esteja em nosso coração, Pai. Nos ajude a amar o nosso próximo, Pai. Seja ele quem for, Deus. Seja um cristão genuíno, seja um falso cristão, seja um ateu, seja um homossexual, Senhor. Seja quem for. Nos ajude a amá-lo de maneira bíblica, Pai. Não dessa maneira subjetiva, Senhor, dessa maneira melosa que é pregoada por aí, não, mas da maneira que o Senhor ensinou em Sua palavra. E que a Tua igreja possa crescer nesses dois grandes e únicos mandamentos, que é amar a Ti sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.